Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Clube do Remo conseguiu um empate heróico lá no Rio de Janeiro. Terminou no Raulino Oliveira, Volta Redonda 1, Clube do Remo 1. Um empate extremamente importante. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar como foi esse duelo disputado no estado do Rio de Janeiro. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem legal, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse Volta Redonda 1, Clube do Remo 1. Antes de trazer a partida, vamos falar do cenário desse quadrangular semifinal no grupo do Clube do Remo. Estou gravando o vídeo agora, antes de começar o jogo entre Botafogo e São Bernardo, então a gente não tem como analisar o cenário do grupo em si. No próximo vídeo do Clube do Remo, com certeza a gente já vai ter todo o cenário, mas a situação é a seguinte do grupo. Caso aconteça um empate entre Botafogo e São Bernardo, basta uma vitória do Remo contra o São Bernardo no próximo semana que o Remo garantirá vaga na Série B de 2025. Mas a gente não vai perder muito tempo falando disso, porque a gente não sabe como é que vai ser outro jogo. Até as pessoas verem esse meu vídeo aqui, o jogo já vai ter acontecido, pode ter não sido empate, enfim. Então vamos para o que interessa logo. Continuando na questão do cenário dessa partida, foi um empate importante. Por quê? O Remo não poderia perder o jogo. O Remo ele vai com a moral mais baixa para esse jogo, o Volta Redonda com uma moral mais acima. Por quê? O Remo tropeça dentro de casa. O Volta Redonda consegue tirar 2 pontos do Remo no Mangueirão e ganha 1. Então era importante o Remo dar o troco, chegar para o Volta Redonda e falar: não, vocês fizeram a gente tropeçar lá, a gente vai fazer vocês tropeçar aqui. E fez. Isso que foi importante. A vitória, lógico, seria espetacular, sensacional, mas o empate vai ficar elas por elas. Nesse confronto do quadrangular semifinal entre Volta Redonda e Clube do Remo, não teve nenhum vencedor. Ninguém venceu. Empate lá, empate aqui, os dois clubes com a mesma pontuação na competição. Então foi importante o Clube do Remo dar uma resposta, impedir um concorrente direto, um forte concorrente, a não prosseguir ou conquistar menos pontos do que poderia ter conquistado em caso de vitória nesse quadrangular semifinal. A partida em si, o Clube do Remo foi para campo com 4-3-3, muita gente colocou a questão do Bruno Silva, jogou como zagueiro, o Bruno Silva, não. O Bruno Silva, na saída, no início da transição ofensiva do Clube do Remo, o Clube do Remo fazia uma linha de 3, aí sim, ele ia um pouco mais para trás para o Remo ter essa saída de 3. Como quando o Volta Redonda também atacava, ele também ia compor a primeira linha defensiva, que é normal. Geralmente, quando o clube ele joga, o time ele joga com uma linha de 4, 2 laterais e 2 zagueiros, o primeiro volante, quando é atacado o time, ele volta para compor e faz geralmente uma linha de 5, então é normal, mas ele não jogou como um zagueiro propriamente dito. Então foi um Remo realmente no 4-3-3, a surpresa do Rodrigo no ataque, sendo titular ao lado do Pedro Vitor e do Ítalo. Eu acho que o Rodrigo Santana ele coloca quem ele considera que esteja melhor, ele tenta encaixar a equipe e coloca o time que ele considera melhor. Só que o Remo não fez um bom primeiro tempo. Um primeiro tempo muito ruim do Clube do Remo, que parece que estava se contentando com o empate. Eu falei que o empate foi heróico? Foi heróico, pelas circunstâncias que foi. Mas no primeiro tempo parece que o Remo entrou na partida querendo realmente levar aquele jogo mais morno, 0-0, o empate, levar esse pontinho para Belém e pronto. Só que o futebol é imprevisível, você tem um adversário, o adversário ia atacar. E o Volta Redonda, com certeza, não ia ser aquele Volta Redonda que foi em Belém. Ia ser um Volta Redonda que ia propor mais um jogo. E nos acréscimos do primeiro tempo, o Volta Redonda faz 1-0 no último lance da primeira etapa. Pouco tempo antes, Pedro Vitor ele sai por uma lesão, entra o Bispo, aí sim o Clube do Remo volta a jogar com 3 zagueiros, o Clube do Remo vai no 3-5-2, muda a formação tática, o Bispo jogando como defensor pela esquerda, acabou acontecendo do gol do Volta Redonda pelo lado que o Bispo entrou para defender, não falando que a culpa foi dele, mas foi pelo lado dele. Então o Volta Redonda acaba fazendo 1-0 e vai para o intervalo. Acontece o seguinte:
o Remo não poderia perder a partida, como nós falamos aqui. E um primeiro tempo muito ruim do Clube do Remo, com algumas individualidades que não funcionaram. O Clube do Remo precisando muito do Pavani tentar a partida, só que o Pavani não jogou bem, fez o gol salvador, o gol num cenário também difícil, o gol nos acréscimos para bater. Ele sabia da importância de fazer aquele gol, ele não poderia falhar e não falhou, teve competência, categoria, deslocou o goleiro, não deu nenhuma chance para o arqueiro adversário, um gol muito importante, mas de maneira geral não posso falar que ele fez uma grande partida por causa desse pênalti, que ele foi muito bem. A partida dele foi abaixo e o Remo sentiu a falta de criação nesse meio campo. Então, no segundo tempo, o que eu gostei do Clube do Remo partiu do banco de reservas, partiu das ações do Rodrigo Santana, porque o tempo foi passando, ele logo foi substituindo, ele logo foi mexendo, ele tirou zagueiro, colocou atacante, tirou meio campo, colocou o meio campo de criação, que foi no caso o Matheus Anjos, que entrou bem no jogo. Matheus Anjos, se não for essa questão física que todo mundo fala, eu falo da questão física porque é o que é falar da questão física dele, mas se não fosse questão física, ele tendo uma condição física melhor, ele ajudaria muito mais o Clube do Remo. E ele entra bem na partida, ele dribla o zagueiro, sofre o pênalti que acabaria sendo empate do Clube do Remo. Mas a ousadia do treinador Rodrigo Santana, para mim, foi fundamental. Porque ele não chegou e falou, olha, tá 1-0, mas eu vou trocar 6 meia dúzia, depois a gente joga fora de casa. Não, ele partiu para cima, porque ele percebeu o cenário complicado que o Clube do Remo estava. O Clube do Remo não podia perder, não podia deixar o Volta Redonda abrir 3 pontos de vantagem para ele no quadrangular semifinal. Então ele partiu realmente por tudo ou nada e os jogadores entenderam isso. O Remo no segundo tempo, após as substituições, foi um Remo extremamente agressivo, muito mais agressivo que o Volta Redonda. O Volta Redonda ainda podia tentar explorar algum contra-ataque, deveria, pensando do lado do Volta Redonda, explorar o contra-ataque, mas nem isso. Aí sim, o Volta Redonda começou a trabalhar com o resultado que tinha. Do mesmo jeito que o Remo entrou meio morno, querendo levar o 0-0 para Belém, o Volta Redonda queria prosseguir com esse 1-0 e levar os 3 pontos, prosseguir esses 3 pontos lá no Rio de Janeiro. Só que não, foi um Clube do Remo extremamente agressivo, é um Clube do Remo que teve uma boa chance com o Ítalo, que acabou perdendo o gol na frente do goleiro, não poderia perder, mas esse lance é diferente do lance no Mangueirão que ele perdeu. No Mangueirão foi totalmente culpa dele. Ele de frente pro gol, bola parada, ele dominou a bola, chutou fraco, foi muito mal. Agora nesse lance foi um lance mais difícil. Cruzamento do Diogo, bola alta, uma bola difícil de pegar, ele pega bem e o goleiro faz uma grande defesa. Como eu disse, não deveria perder porque é na frente do goleiro. Mas não foi um lance também muito fácil para acabar tendo a finalização. Então foi um Remo que começou a criar. Foi um Remo que começou a acurralar mais o seu adversário. Proporcionar mais desafio para a defesa adversária. Até chegar ao gol de pênalti, mas com merecimento. Boa jogada, bola trabalhada. Matheus Anjos sofreu um pênalti que indiscutível, não tinha nem como discutir algo, enfim, pênalti claríssimo, e o Pavani acabou convertendo. Então, pela ousadia do Rodrigo Santana e pelo entendimento que os jogadores tiveram dentro de campo dessa ousadia, porque os jogadores de campo percebem, o treinador está tirando o zagueiro, está colocando atacante, está colocando o meio campista, olha, colocou agora o outro ponto, o Marco Antônio. Então, olha, a gente tem que buscar esse empate. A gente precisa buscar um empate. Então, houve um entendimento de todos que a derrota ia ser extremamente danosa ao Clube do Remo, e o Clube do Remo consegue esse heróico empate importantíssimo. E vamos ver como é que vai terminar a partida lá entre Botafogo da Paraíba e São Bernardo. Algumas individualidades funcionaram, outras nem tanto, mas o Remo segue para o próximo jogo contra o São Bernardo. E aqui no canal vamos fazer uma análise prévia desse confronto durante a semana, vai ser bem legal. É isso, amigos. Deixe um comentário de vocês, o que vocês acharam desse jogo. Volta Redonda 1, Clube do Remo 1. Um abraço e até o próximo vídeo.